Olá, pessoal do sétimo ano. Como eu sempre digo, né? Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá para mais uma semana de trabalho. Hoje, nós vamos dar continuidade ao módulo 4, que é o módulo dos primeiros reinos, né? Reino Monera, Protista e Fungi. Hoje, trabalhando o reino protista. Nós vamos trabalhar as páginas 27 e 28 de teoria e as páginas 30 e 31 de exercícios. Então, peguem a apostila de vocês, o caderno, caso forem fazer alguma anotação, e vamos começar nossa aula. Outra coisa importante, seguir as minhas orientações, principalmente na hora dos exercícios. Quando eu peço para vocês pausarem o vídeo, resolverem os exercícios e depois voltarem para a correção, tá? Então, sigam essa orientação, por favor, porque facilita o trabalho de vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, então, reino protista, né? Como são os seres vivos que fazem parte desse reino protista? Os seres vivos que fazem parte do reino protista, eles são unicelulares, tá? Ou então pluricelulares, pessoal. Então, nós temos protistas que são formados por uma única célula e nós temos também protistas que são formados por várias células. E olha o que está em destaque: eles não formam tecidos verdadeiros. O que isso quer dizer? Os seres vivos pluricelulares, eles seguem um nível de organização do corpo. Quais são esses níveis de organização? Células que possuem funções semelhantes, elas vão se unir e vão formar tecidos. Tecidos que têm funções semelhantes, eles se unem e formam órgãos. Órgãos que trabalham para uma mesma finalidade, que também possuem funções muito parecidas, formam sistemas e todos os sistemas juntos formam um organismo, tá? O que acontece aqui com os protistas? Apesar de alguns serem pluricelulares e terem várias células, terem formatos de células diferentes, essas células elas não vão se unir para formar tecidos, tá? Então, eles têm várias células, mas eles ainda não têm formação de tecido verdadeiro, tá bom? Então, vocês precisam lembrar disso. Apesar de serem pluricelulares, não formam tecidos verdadeiros, ok? Os seres vivos que fazem parte desse reino são os protozoários e as algas, e a gente vai ver cada um deles daqui a pouquinho. Outra coisa, todos os protozoários e todas as algas, sejam eles unicelulares ou pluricelulares, eles têm células eucarióticas. Lembra lá de célula procarionte e eucarionte? Célula procarionte é mais simples, ela não tem membrana nuclear, então ela não tem um núcleo definido, tá? Porém, a partir dos protistas, todos os outros reinos daqui para frente, os seres vivos, eles são eucariontes, eles têm um núcleo organizado. Eles têm membrana nuclear lá dentro da célula e o material genético ele fica todo separadinho ali nessa estrutura chamada de núcleo, ok? Os seres vivos pertencentes ao reino protista, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, nós vamos encontrar seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, assim como nós vamos encontrar seres vivos que precisam se alimentar de algum outro ser vivo, beleza? E as algas, pessoal, já foram classificadas no reino plantar. E por que não são mais? Não são mais classificadas no reino plantar justamente por elas não formarem tecidos verdadeiros, tá? As algas, elas podem ser pluricelulares e as algas pluricelulares, elas não formam tecidos verdadeiros. E lá no reino plantar, no reino das plantas, as plantas têm formação de tecido verdadeiro, tá? Então, por isso que elas foram retiradas do reino plantar e foram colocadas aqui no reino protista, certo? Vamos falar então das algas, pessoal. As algas, elas podem ser unicelulares ou então pluricelulares, tá? Falando de alga unicelular, nós encontramos essas algas unicelulares nos mares, nos rios, nos lagos e também em ambiente terrestre úmido, tá? Essas algas que vivem nos mares, nos rios e nos lagos, elas são responsáveis por formar o fitoplâncton marinho e o fitoplâncton de água doce, certo? Quem é o fitoplâncton? São os seres vivos que fazem parte do plâncton. Lembra que nós já estudamos que o plâncton ele é dividido em fitoplânctons ou plâncton? O fitoplâncton, então, ele é constituído, ele é formado por essas algas unicelulares, tá?
E, gente, essas algas unicelulares, elas têm uma importância muito grande. Primeira coisa, elas são as mais importantes produtoras do ambiente aquático, tá? Lembra que toda a cadeia alimentar começa por um ser vivo que é chamado de produtor, e que esse produtor ele é responsável, ele consegue, né, fazer fotossíntese e aí então através da fotossíntese ele produz alimento para ele mesmo e acaba produzindo alimento para os seres vivos que são herbívoros naquele ambiente, certo? Então, em se tratando de ambiente aquático, as mais importantes produtoras são as algas unicelulares, tá? Lembra que um dia eu disse para vocês, nossa, pessoal, pensam, né? Pensem a quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Então, pensem na quantidade de algas unicelulares que nós temos. É uma quantidade imensa, por isso que elas são tão importantes, ok? Por isso que elas são importantes produtoras, beleza? E aí esse fitoplâncton ele vai alimentar o zooplâncton vai alimentar peixes, enfim, certo? Então elas são muito importantes mesmo. Outra coisa, outra importância das algas unicelulares é a produção de oxigênio. Como existe uma grande quantidade de algas unicelulares, uma grande quantidade de oxigênio elas produzem, certo? A gente pode dizer até que elas são as maiores produtoras de oxigênio que existe, beleza? Então, essa produção de oxigênio, essa produção de alimento acontece porque as algas são seres fotossintetizantes, elas fazem fotossíntese. E as algas pluricelulares? As algas pluricelulares, elas têm um corpo multicelular, tá? Um corpo, então, formado por muitas células, e esse corpo recebe o nome de talo. Por isso, as algas pluricelulares também são conhecidas como talófitas. Apesar de terem o talo, de terem esse corpo com muitas células, não existe a presença de órgãos especializados, porque, como eu disse agora há pouco, pessoal, se não existe tecido verdadeiro, não tem como existir órgão, tá? Porque são os tecidos que dão origem aos órgãos. Então, essas algas, elas não possuem raiz, não possuem caule, não possuem folha, diferente do que acontece com as plantas, certo? As algas pluricelulares, elas podem medir desde milímetros, então elas podem ser bem pequenas, só que elas também algumas espécies podem ter metros de comprimento, então elas podem ser bem grandes, certo? E elas vão viver onde? Elas vão viver fixas, lá no fundo dos rios e dos mares. Pessoal, só que o que a gente tem que pensar aqui? Que as algas, elas são fotossintetizantes. Se elas são fotossintetizantes, elas precisam da luz solar. Então, em ambientes, rios e mares que são muito profundos, onde a luz solar não chega, a gente não vai conseguir encontrar alga, tá? Porque a luz não vai chegar mais nesses locais. Então, elas vivem no fundo dos rios e dos mares, mas um fundo ainda onde a luz seja capaz de chegar, tá bom? E as algas pluricelulares, elas são classificadas de acordo com o pigmento que elas têm. Como assim? Existe a clorofila, que vocês já conhecem, né? Que é responsável pela coloração verde, tanto das plantas quanto das algas. Porém, além da clorofila, existem alguns outros pigmentos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho na hora de falar da classificação, ok? Então, quais são os principais filos de algas, pessoal? Nós temos os dinoflagelados, que vocês podem perceber que esses dinoflagelados, ó, eles têm um ou dois flagelos, ok? E essas algas, as dinoflageladas, elas são unicelulares, beleza? Depois nós temos as diatomáceas, que são unicelulares, são essas aqui. Nós temos as euglenas, que também são unicelulares, elas têm um ou dois flagelos também, tá? E nessa outra imagem, nós temos as algas verdes, que são uni ou pluricelulares, e essas algas verdes, elas possuem como pigmento a clorofila, tá? Nós temos as algas pardas, que são pluricelulares também, e o pigmento das algas pardas, pessoal, ele é chamado de fucoxantina. E nós temos as algas vermelhas, que também são pluricelulares, e o pigmento é a ficoeritrina. Então, nós temos esses três pigmentos presentes nas algas,
tá? Clorofila, fucoxantina e ficoeritrina. E aí vocês podem notar que a coloração delas é diferente mesmo. Aqui é mais para marronzado das algas pardas, né? As vermelhas, a coloração dela é vermelha, e as verdes, a coloração é verde porque a clorofila, ela é verde, ok? E a fucoxantina, ela tem essa coloração mais amarronzada, e a ficoeritrina tem essa coloração avermelhada. Então, como eu disse agora há pouco, as algas pluricelulares, elas são classificadas de acordo com o quê? De acordo. E agora nós vamos falar dos protozoários, que são o outro tipo de ser vivo que faz parte do reino protista, tá? Gente, todos os protozoários, eles são unicelulares. Não existe protozoário pluricelular, tá? Então, todo protozoário unicelular. Como eu disse também, todos os seres vivos do reino protistas possuem células eucariontes, ok? E todos os protozoários, eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir alimento, então eles vão se alimentar de alguma outra coisa. E os protozoários, eles são classificados em 4 grupos, e esses grupos, eles existem de acordo com o meio de locomoção do protozoário. Então, nós temos os risópodes, os flagelados, os ciliados e os esporozoários. Vamos lá para cada um deles. O primeiro grupo, então, de protozoários são os risópodes. Pessoal, os risópodes, eles se locomovem através de expansões do citoplasma, e essas expansões, elas recebem o nome de pseudópodes. Ó, isso é um pseudópode, esse é outro pseudópode, tá? Então, o citoplasma, ele vai se expandindo, forma os pseudópodes, e dessa maneira, os risópodes, eles conseguem se locomover, ok? Eles vivem principalmente em água doce e em água salgada. E eles vão se alimentar através de um processo chamado de fagocitose. O que é fagocitose? Existem, como eu acabei de dizer para vocês, as expansões do citoplasma, que são os pseudópodes, tá? Então, os pseudópodes são formados, a partícula de alimento que está aqui no meio externo, ela é englobada, esses pseudópodes eles se unem ao redor da partícula de alimento, e dessa maneira a partícula de alimento que estava no ambiente externo vem para dentro da célula, tá? Vem para dentro do risópode, e aí ele se alimenta. Então, esse processo de fazer a captura do alimento que está lá no meio externo, através dos pseudópodes, recebe o nome de fagocitose. Quem são os principais representantes dos risópodes? As amebas, tá bom? Algumas dessas amebas, elas nos causam doenças. As doenças. O segundo grupo de protozoários são os flagelados. Esses flagelados, eles se locomovem através dos flagelos, essa estrutura bem fininha aqui que parte da célula, tá? Geralmente é um flagelo que cada célula tem, e conforme ele faz o movimento dele, a célula se movimenta, tá? O flagelado, ele se movimenta. Os flagelados, pessoal, eles podem ser tanto de vida livre, e isso quer dizer que eles não fazem mal nenhum para o ser humano, tá? Existem espécies que são parasitas, que vão nos causar doenças, e existem espécies que vivem em simbiose. Como assim? Que vivem associadas a um outro ser vivo. Lembram da aula passada das relações ecológicas? Aqui é um caso de relação ecológica, é um caso de mutualismo entre o flagelado e entre o cupim, onde os dois são beneficiados. Por que os dois são beneficiados? O cupim se alimenta lá de madeira, e essa madeira é composta por celulose. O cupim não consegue digerir celulose, porém o flagelado ele consegue digerir celulose, então ele vai fornecer nutrientes para o cupim. Então é bom por isso para o cupim ter o flagelado lá no sistema digestório dele. Por outro lado, é bom para o flagelado viver no corpo do cupim, porque ele vai conseguir alimento e ele vai conseguir proteção, tá bom? Por isso que é uma relação ecológica onde os dois são beneficiados. E os que são parasitas, nós temos que nos atentar para quais? Para o tripanossoma, que causa o mal de Chagas, para a leishmania, que causa leishmaniose, e para a giardia, que causa giardíase. Então, como eu disse agora há pouco, todas essas doenças nós vamos estudar na próxima aula. O terceiro grupo de protozoários são os ciliados. Gente, como que eles se locomovem? Através dos cílios.
Os cílios são essas estruturas aqui que são bem numerosas nas células e elas são bem curtinhas, tá? Diferente do flagelo, que é geralmente um ou dois e que é longo, os cílios não. Os cílios tem muitos presentes nas células e eles são bem curtinhos. Os mais conhecidos, pessoal, os ciliados mais conhecidos são os paramécios. E esses paramécios, eles não são parasitas, eles não nos causam mal nenhum, eles vivem na água e a gente pode entrar em contato com eles que nada nos acontece, tá? Porém, existe um que é o Balantidium coli, que é um parasita e que vai nos causar problemas intestinais. Também veremos ele na próxima aula. E o último grupo. O último grupo de protozoários são os esporozoários. Os esporozoários, pessoal, eles não possuem meio de locomoção, tá? Então, como que eles se locomovem? Através de fluidos do corpo do hospedeiro. Por quê? Porque todos eles são parasitas, tá? Então, um exemplo são esporozoários que se locomovem através da locomoção do sangue no corpo do animal, tá? Eles vão de um lugar para o outro utilizando o sangue do animal. Então, lembrando que os esporozoários não têm meio de locomoção e que todos eles são parasitas. Essa foi a nossa parte de teoria. Eu preciso que agora vocês vão lá para a página 30 e 31 da apostila para resolver os exercícios. Pessoal, e aqui nos exercícios tem exercício sobre o reino Monera também, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios de reino Monera e alguns exercícios de reino Protista. Sem problema algum, qualquer coisa, voltem lá no vídeo da semana passada. Então, o número 1 diz o seguinte: a organização de seres vivos em grupos baseia-se na observação de suas características. As algas unicelulares e os protozoários são organizados em um mesmo reino, mas estão em filos diferentes. Descreva as semelhanças e as diferenças. Então, agora vocês vão escrever para mim quais são as semelhanças das algas unicelulares e dos protozoários e quais são as diferenças que esses seres vivos têm. Número 2. As amebas são protozoários do tipo rizópodes, que se movimentam por meio de expansões da própria célula, chamada de pseudópodes. Essas estruturas são responsáveis por um processo chamado fagocitose. Explique esse processo. Explica o que é fagocitose. 3. Nenhum ser vivo tem papel dispensável no ecossistema no qual vivem. Então, todo mundo tem algum papel no ecossistema que vive, tá? Considerando a veracidade dessa frase, explique a importância das cianobactérias. Por que as cianobactérias são importantes? Se vocês não lembrarem, voltem lá na apostila, tá? Esse assunto tá lá na página 26, deem uma relida para vocês poderem responder. 4. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. Baseando-se nos conhecimentos adquiridos sobre a reprodução das bactérias, justifique o ditado citado anteriormente. O que é o ditado? Gente, se eu tenho um fruto podre, consequentemente, todos os outros frutos vão ficar podre. O que isso tem a ver com a reprodução das bactérias? Explica para mim. 5. Como são classificados os protozoários e qual é a característica que os agrupam dessa forma? Existe uma classificação para os protozoários. Qual é essa classificação e qual característica que vão agrupar eles dessa forma, tá? São esses 5 exercícios que vocês precisam resolver. A cruzadinha não é para fazer, tá? Então, pausem o vídeo, façam e daqui a pouco voltem aqui para correção. Então, vamos corrigir, pessoal. Primeira questão. A organização dos seres vivos em grupos baseia-se na observação de suas características. As algas unicelulares e os protozoários são organizados em um mesmo reino, mas estão em filos diferentes. Descreva as semelhanças e as diferenças. Quais são as semelhanças, gente? Tanto as algas unicelulares quanto os protozoários são unicelulares e são eucariontes. Então, essas são as semelhanças. Qual é a diferença? As algas unicelulares são autótrofas e os protozoários são heterótrofos. 2. As amebas são protozoários do tipo rizópodes, que se movimentam por meio de expansões da própria célula, chamada pseudópodes. Essas estruturas são responsáveis por um processo chamado fagocitose. Explique esse processo. O que é fagocitose, então, gente? É quando a ameba faz a ingestão das partículas alimentares através do englobamento das partículas, tá? Então, os pseudópodes são emitidos e aí eles fazem esse englobamento
das partículas alimentares. 3. Nenhum ser vivo tem papel dispensável no ecossistema no qual vivem. Considerando a veracidade dessa frase, explique a importância das cianobactérias. Pessoal, as cianobactérias, elas são fotossintetizantes, tá? Então, elas são produtoras na cadeia alimentar, elas vão produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese e elas vão servir de alimento para os consumidores primários no ecossistema em que elas se encontram. 4. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. Baseando-se nos conhecimentos adquiridos sobre a reprodução das bactérias, justifique o ditado citado anteriormente. Gente, vale lembrar que as bactérias elas se reproduzem de duas maneiras, né? Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Nesse caso, nós estamos falando de reprodução assexuada, onde uma bactéria dá origem a duas, duas a quatro, quatro a oito e assim por diante. Tá? Então, quando elas se reproduzem, aumenta muito a quantidade de bactérias, e por causa desse aumento da quantidade de bactérias, todas as outras frutas vão ser contaminadas e, consequentemente, todas vão apodrecer, tá? Porque elas começam a fazer a decomposição das frutas. E a última questão: como são classificados os protozoários e qual é a característica que os agrupam dessa forma? Gente, então eles são classificados em risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários, e isso acontece por causa da estrutura de locomoção, tá? Os risópodes se locomovem através dos pseudópodes, os flagelados através dos flagelos, os ciliados através dos cílios, e os esporozoários não têm estrutura de locomoção. E a tarefa de casa de vocês é fazer a resolução dos exercícios que o Nelson enviou. Gente, vocês podem imprimir essa tarefa, tá bom? E se fizerem a impressão, deixem a folha no meio da apostila, deixem aí no meio da página 30 e 31. Se não tiver a impressora, não tem problema nenhum, copiem os exercícios e resolvam no caderno, tá bom? Eu estou disponível no WhatsApp para tirar dúvidas sobre a aula e daqui a pouco vocês vão assistir o vídeo da correção da tarefa. Até já, pessoal!